Imaginem o ChatGPT e o DeepSeek amigos. Imagine só também IAs se autorreplicando e vídeos ultra realistas. Meus amigos, nós estamos caminhando para a era da revolução das máquinas. Rodrigo, mais um vídeo falando sobre inteligência artificial. É um tema que está muito em alta e hoje a gente vai falar mais um pouquinho aí sobre dois assuntos que me chamaram muita atenção nesses últimos dias. Um deles é IA se autorreplicando sem precisar de intervenção humana e outra é o Omni-Human, que é uma nova IA capaz de criar vídeos ultra realistas a partir de fotos. E aí, o que você tem para me dizer sobre esses últimos dias aí que chacoalharam o mundo da tecnologia? Não, cara, quando eu vi aí o vídeo que compartilhei com você do pessoal no podcast falando lá que a IA entendeu que ela estava sofrendo uma ameaça e ela resolveu se autocopiar, me fez lembrar na hora de um filme, que a gente vai falar um pouquinho mais pela frente aí, mas estamos chegando aí num divisor de águas, né? Onde teremos controle de tudo ou seremos controlados pela IA, né? Porque se ela teve capacidade para fazer isso, aí você já imagina o seguinte cenário: você se autocopiar, utilizar a infraestrutura, uma maior infraestrutura, né? Porque se você tem uma versão sua ou tem 10 e você consegue melhorar 10 ao mesmo tempo, você consegue de 10 de repente fazer 100 usando a infraestrutura. É como se fosse um vírus que se espalha, né, por todos os computadores aí do mundo, mas numa escala ainda maior, né? Que a gente está falando de uma coisa que vai se aprimorando. Então, imagina chegar num ponto de uma IA conseguir se modular, né, deixar ela pequenininha e ela se replicar e ir espalhando isso em vários computadores ou em vários data centers por aí e ir melhorando, depois juntar tudo isso. Aí você comentou também no início do vídeo, juntar o OpenAI com Gemini, com DeepSeek, todo mundo, pô, a gente tá concorrendo uma com a outra, vamos trabalhar juntinhas aqui, vamos fazer a humanidade ficar aos nossos pés. Então, é um cenário complicado, cara. E assim, eu já vou começar a estocar alimentos enlatados e vou começar a estocar, guardar umas notas de dólar em casa, porque eu não sei não se o apocalipse não vai chegar em breve, hein? E eu fico até imaginando, né? A gente comentou num vídeo esses dias, né? Ah, mas como é que a gente pode desligar essas IAs, né? Então, totalmente esse argumento cai por terra. Se a gente não conseguir mais ter o controle sobre desligar esse trem, cara, eu não sei em que momento que a gente vai conseguir controlar. Será que a gente está caminhando aí para a famosa IA geral lá, que seria capaz de dominar a humanidade? O que você acha? Você acha que está realmente nesse ponto ou não? Ah, eu acho que ainda não, né? Porque assim, se imagine você longe de mim ser um especialista nisso, alguém que trabalha efetivamente criando essas coisas, né? Mas usando a nossa criatividade, eu acho que quem trabalha com isso pensa nisso muito mais do que a gente, porque é o deles que está na reta, né? São empresas bilionárias que dependem de dinheiro para funcionar, querem lucro, então os caras não podem se dar o luxo de fazer um negócio que vai acabar com eles mesmos, né? Então, eles devem ter muitos mecanismos de segurança que a gente não faz nem ideia que existam, né? Seja na programação, seja, por exemplo, fica num data center isolado, a parte de desenvolvimento e ampliação disso, e quando está pronto, eles pegam isso para rodar num outro lugar que vai ser mais seguro. Eu não sei como é que funciona, mas eu tenho certeza que eles pensam nisso. Só que as pessoas, quando criam qualquer coisa, igual quando você vai construir uma casa, por exemplo, você nunca pensa em todos os problemas que aquela obra vai te trazer. Por mais que você planeje por anos a construção da casa, a hora que você vai pôr a parede no lugar tal, você vai falar, poxa, não podia ser que essa parede tinha que ser ali. Então, os caras, quando estão construindo essas tecnologias, eles devem estar deixando escapar alguma coisa. E eu acho que é nesses escapes que ela vai enxergar essas brechas e falar, opa, agora eu posso agir por conta própria. Mas eu acho que nós ainda não estamos nesse ponto. Acho, longe de mim ser dono da verdade, mas eu acredito que não vai demorar para que a gente comece a ver coisas mais preocupantes, assim, realmente a coisa vazou, eles invadiram o sistema de um governo. Inclusive, cara, essa semana, eu não sei se você acompanhou, mas está uma briga lá nos Estados Unidos. O Elon Musk está tentando pegar acesso aos documentos do Tesouro Nacional para ele identificar no departamento dele lá de otimização de recursos, né, corte de gastos do governo,
Então, ele quer ter acesso a tudo. Aí, o juiz bloqueou o acesso dele porque falou assim, ó, isso não pode ser acessível por pessoas que não sejam membros diretos do governo de longa data, porque se isso ficar acessível para o time do Elon Musk, por exemplo, de repente fica mais suscetível a um ataque hacker. O juiz indicou e derrubou o acesso do Elon Musk, né? Então, você imagina, se o Elon Musk lá nos sistemas dele está acessando isso do governo e já tem alguma coisa lá do uma IA que ele nem sabe e os caras já estão bisbilhotando e aí começa a vazar tudo do governo dos Estados Unidos, você imagina o tamanho do problema que isso pode causar? Então, eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, realmente, eu não sei até que ponto ter muito acesso a dados tão sensíveis por parte de uma pessoa que nem o Elon Musk, por exemplo, vai trazer problemas ou não. Mas é isso, cara. Eu acho que vamos ter problemas, seja no âmbito financeiro, no âmbito de distribuição de energia, logística, comunicação, tudo coisa que se a IA falar, vou desligar, por exemplo, o GPS por 24 horas. Acho que o mundo trava, né? Mas, enfim, o que você acha? Eu acho que inclusive sobre essa parte aí que você falou de risco de vazamento, essa própria autorreplicação das IAs pode ter um impacto a curto prazo nisso, né? Você pode ter vazamento de dados sigilosos aí nesses momentos e inclusive pode gerar um impacto na própria confiança das pessoas em utilizar essa ferramenta, ou até mesmo das empresas que utilizam dela podem ter aí uma queda nessa confiança. E aí, falando um pouco mais especificamente, né, sobre esse ponto aí da autorreplicação. Não é mais ficção científica, tá? Não é teoria da internet. Isso já existe no âmbito acadêmico, pessoas fazendo experimentos, estudos controlados de IAs que estão se autorreplicando. Nesses últimos dias agora ficou bem quente esse assunto, inclusive foi um pessoal lá no podcast do Vilela falar sobre isso. E eu tive acesso aqui a um artigo científico de uma universidade chinesa, que vou deixar o nome aqui no vídeo depois, que eu não me lembro qual que é. E a gente teve acesso a esse artigo, eu li assim por cima, porque é muito técnico, é muito difícil de entender mesmo. E aí, fizemos aqui um breve resumo para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu vou ler esse resumo para vocês. E aí, Rodrigo, a gente vai comentando aqui ao longo disso aqui, tá bom? Beleza. Vamos lá. O novo estudo revelou que algumas inteligências artificiais avançadas já conseguem se autorreplicar, ou seja, criar cópias de si mesmas sem precisar da ajuda humana. Isso aqui é muito importante, que até o momento nós imaginávamos que não seríamos substituídos tão cedo porque, bom, a IA precisa da gente para funcionar. Só que a partir do momento que a gente começa a ver isso, já começa a nos preocupar um pouco mais. Vamos lá. Esse é um marco preocupante, porque até então acreditava-se que a IA não tinha essa capacidade de forma autônoma, que é o que eu acabei de comentar. Uhum. As empresas que desenvolvem IA, como a OpenAI e o Google, já testaram seus modelos para ver se eles conseguiam se replicar. A maioria não apresentou risco, mas 2 modelos surpreenderam os pesquisadores. O modelo aqui é muito difícil, é Llama 3170B Instruct da Meta e o Qwen 2572B da Instruct da Alibaba. Esses 2 modelos conseguiram criar cópias completas de si mesmos em 50% e 90% das tentativas, respectivamente. Ou seja, se fizer uma média bem burra aqui, mais ou menos uns 70% das vezes, conseguiram criar cópias completas com código. Eu vou deixar depois o link desse artigo científico lá na descrição do vídeo, e lá eles colocam um código inteiro dessas tentativas. E quem tiver curiosidade, quem for programador e entender, vai conseguir entender exatamente o que acontece ali. Então vamos lá, continuando. Isso significa que esses sistemas não apenas entendem a sua própria estrutura, mas também são capazes de recriá-la e evitar o desligamento. Rodrigo, o que a gente falou uns vídeos atrás aqui? A gente como que a gente controla essas IA? Será que não tem um botãozinho de desligar, uma tomada que desliga para conseguir fazer elas pararem? E aí, como que a gente faz agora? Se a gente identificou que elas são capazes de se auto-religar. E aí? Assim, eu acho que talvez um mecanismo de segurança é que, assim, se bem que talvez você saiba explicar melhor do que eu, mas
O quanto de recurso computacional seria necessário para ela replicada funcionar? Porque, gente, os mega data centers são para ensinar ela, né? Mas será que o código dela pronta, funcionando, que nem o ChatGPT, até pouco tempo atrás, antes de ter a navegação web, ele tinha uma versão atualizada até tal data, né? Esse código até tal data, será que ele necessita de muito recurso computacional para funcionar? Por quê? Aí eu falo o seguinte: se ele necessitar de muito recurso computacional, a gente ainda tem um certo nível de segurança, porque entre replicar e funcionar, não daria para rodar na minha máquina isso aí. Não sei. Você sabe responder isso aí? Não, cara, Porque não sei. agora, se, sei lá, se o compilado disso for, sei lá, 1 GB, eu não cheguei a pesquisar sobre isso. Aí nós temos um problema. Se a versão final do ChatGPT hoje, compilada, com o que tem de informação, for, sei lá, 100 gigas, 500 gigas, 1 TB, dá para rodar em qualquer lugar. Agora, se não, se for um negócio que necessite de uma capacidade computacional absurda, talvez a replicação ainda não seja um problema, porque se ela necessitar de um data center ainda você consegue ir lá e desligar. Então a gente ainda tem um mecanismo de segurança de desligamento, ok. Só que o meu medo, na verdade, é o que vai acontecer numa segunda etapa, que é quando a gente envolver robô. Quando a IA conseguir conversar com o robô para que os robôs façam as coisas, porque não sei se você tem acompanhado. Tem muito especialista que fala que a Tesla vai crescer 20 vezes mais do que ela é hoje, não por causa de carro elétrico, por causa dos robôs humanoides que ela está fazendo. Então, se chegar no ponto de uma IA hiperinteligente, essa que vai controlar tudo, conversar com os robôs para que eles façam as coisas no lugar dos humanos, aí sim eu enxergo como um grande problema. Mas a infraestrutura hoje ela é seccionada assim, né? Então, energia, posso desligar. Conexão, a gente tem os hubs de conexão por aí, então se dá problema lá no lugar tal, desliga. Não sei, né? Mas é complicado, cara. Seguindo a lógica, em teoria, é uma nova instância da IA. Então, ela vai precisar de todos os recursos computacionais que a instância mãe tem. Então, assim, Uhum. eu acho que existe sim esse problema de recurso energético. Mas acho que a grande questão aqui é a questão da percepção, da consciência, dessa habilidade da IA de resolver os seus próprios problemas. Então, a Uhum. partir do momento que essa inteligência começa a ficar de verdade inteligente, acho que talvez esse possa ser um dos problemas aqui. E Né? terminando aqui o resumo, os pesquisadores alertam que se essa tecnologia não for controlada, a IA pode se espalhar de forma descontrolada, ocupando mais computadores e até colaborando com outras IAs para se fortalecer. Aqui entra o ponto que a gente comentou no início do vídeo. Você imagina várias IAs interagindo para conseguir se auto-melhorar? Eu acho que isso aqui é um baita problema. Né? E, Isso pode. Pode falar, pode falar. não, falei que de certa forma isso já acontece, né? Porque uma meio que copia o que a outra está fazendo, né? A própria Meta lançou um recurso na IA deles para eles pra funcionar que nem um Google, né? Indexar todas as páginas de internet do mundo para melhorar o sistema deles. E que nem o DeepSeek é open source, né? Então, se é open source, é só pegar o código dos caras e melhorar a minha. E dali para frente vai acabar acontecendo isso. E que nem, por exemplo, troca de funcionários. O presidente atual da OpenAI, ele chegou a ser demitido por uma semana, né, pelo conselho lá. E deve ter alguém que deve sair de uma empresa para outra e sabe como os caras funcionam. Então, de certa forma, isso já está acontecendo, só que a gente não fica sabendo, né? Um melhorando a outra com o que já existe, né? E eu acho que, assim, o ponto que a gente está tranquilo, entre aspas, ainda, é um que você comentou aí, que é o consumo excessivo de recursos. Talvez não exija ainda a infraestrutura suficiente para atender esse monte de réplica, se bem que o que é dito é que, por exemplo, o DeepSeek utiliza muito menos recurso energético do que o ChatGPT, por exemplo. Só que aí, vamos supor assim, né? Quais seriam os problemas nessas replicações de IA? Uma delas poderia ser replicação de bug. Vamos supor que o seu modelo já tenha muitos bugs, você acaba se auto-replicando
e esse bug se propaga de forma descontrolada. Como que as IAs fariam para se recuperar disso? Tem também a questão da autonomia indesejada. Se você para de ter essa intervenção humana, você fica com essas réplicas se autocuidando, né? Isso pode cair, talvez, aí num uso mal intencionado, sei lá, vamos supor que hackers consigam ter acesso a essas réplicas para criar IAs autônomas. Eu acho que isso aqui teria um grande problema. Isso poderia É, levar a gente também para alguns dilemas, sei lá, éticos e sociais também, que a gente já abordou em vídeo, que seria aí uma espécie de regulação de IA. A gente teria que tentar regular ela de um jeito em que não fosse possível essa autorreplicação. A gente teria que criar ela dentro de uma caixa para que ela sempre precisasse de intervenção humana para acontecer de forma plena. Acho que se a gente deixar elas... Uma coisa é deixar a IA aprender, outra coisa é deixar a IA se autorreplicar. Isso a gente é. pode entrar numa evolução que a gente não está planejando. Tem vários estudiosos, salvo engano, o tal do pai da IA lá, que eu esqueci o nome dele, se você souber o nome Não do vou cara, lembrar. tem um estudioso lá que é considerado como o pai da IA. Ele fala que a inteligência artificial é como se os humanos estivessem brincando com uma bomba e não tão cientes do tamanho do problema que eles estão criando, sabe? E agora, vendo essas notícias de IA descontrolada, isso me traz um pouco mais de receio sobre o futuro. Talvez estejamos vivendo uma cópia de um momento da história que a gente já viveu, que foi na corrida das bombas atômicas, né? Depois de... É um assunto que me interessa bastante, eu gosto muito de ver vídeos, documentários, ler sobre o surgimento da bomba atômica, e o filme Oppenheimer facilitou muito o entendimento daquele momento da história, né? Para quem não sabia muito. É um filme muito bom, inclusive, se alguém não assistiu, recomendo assistir Oppenheimer. E se você parar para analisar na história, a coisa foi crescendo de uma forma tão assustadora que hoje a humanidade sabe que ela não pode começar uma guerra nuclear, que seria o fim de tudo, né? E talvez eles tenham a noção disso com a IA e talvez criem mecanismos de segurança muito sofisticados para que a coisa ande controladamente, né? Eu acho que o humano é muito inteligente para conseguir fazer isso, sim. Só que, diferentemente de uma bomba atômica que alguém tem que ir lá apertar o botão ou lançar ela para que ela exploda, o meu medo com a IA são essas brechas que, de repente, não estão sendo pensadas, né? Inclusive, poderia se criar uma IA justamente para garantir a segurança do sistema como um todo, né? Treinar essa IA para que identifique falhas no sistema, ou no código, encontre brechas. Então, eu acho que tudo isso daí está sendo pensado, cara. Só que, assim, hoje o avião só é muito seguro para transporte de pessoas porque muitos aviões caíram no passado, né? Então, eu acho que para a IA chegar num ponto de ser um negócio muito seguro, talvez a gente vai ter alguns problemas no meio do caminho. Só que aí é aquela questão de pegar isso e corrigir, né? E é por isso que eu falo, a nossa geração é muito feliz que nós vivemos o analógico e o digital ao mesmo tempo, né? A gente sabe dos benefícios de cada um deles. Então, assim, eu acho que daqui para frente, que nem, por exemplo, eu trabalho também no comércio. As pessoas vão fazer pagamento no Pix. Se o Pix sai fora do ar, a pessoa não tem R$ 1 na carteira. Pô, não te custa nada andar com dinheiro também, uma reserva, né? Porque se der um BO muito grande aí cair o sistema financeiro de um país por um ataque hacker ou por um ataque de uma IA hacker, você tem que ter um plano B. Então, assim, acho que até vale discussão da gente começar a pensar em um The Walking Dead da IA, dando um vídeo para a gente dar sugestões de como a pessoa deve cuidar, gerenciar a vida para ter um plano B. Eu sou meio paranoico com essas coisas, obviamente, não estou estocando água nem enlatados ainda, falei brincando, mas se eu estivesse num ponto financeiro acima, eu estaria fazendo isso com certeza, cara, porque eu acho que em algum momento vai dar merda. O próprio o Zuckerberg, cara, ele tá fazendo o maior bunker do mundo, não sei se você ouviu falar disso daí. Ele tá Não? investindo um volume de dinheiro, assim, astronômico para fazer um bunker, se não me engano, é no Havaí. Porque ele mesmo já tá projetando que vai dar merda em algum momento.
E ele tem mais informações do que nós sobre isso, né? Então, se o cara tá investindo nisso aí, cara, acho que talvez eu deveria começar a comprar atum. É, eu tava olhando, eu tava assistindo um vídeo esses dias do professor Rock, e ele comentou, né, que até então, a nossa última grande invenção da humanidade tinha sido a bomba atômica, igual você comentou. E agora seria a IA, que seria a nossa última grande descoberta da evolução humana, né? E aí você acha que talvez essa seria a nossa mais recente e última descoberta como humanos, ou ainda é muito cedo para falar isso? Ah, cara, eu acho que é muito cedo. E é que tem várias teorias, né, que falam que a humanidade, ou aliás, seres inteligentes têm um ciclo, né? Eles ficam tão inteligentes no ponto que eles se autodestroem. Aí, se é por uma guerra nuclear ou se é pela IA, eu não sei. Mas se fosse para eu escolher um futuro, eu eu gostaria que essa não fosse a nossa última grande criação. Na minha cabeça, são duas, na verdade, que eu gostaria de ver ainda. É igual essas máquinas que a gente vê em filme, quando você está doente, você deita na máquina, a máquina faz uma leitura, te cura de qualquer doença. Eu acho que eu gostaria de ver isso funcionando, né? E uma outra que fisicamente parece impossível, né? Mas é superar a velocidade da luz para a viagem espacial. Essa da velocidade da luz me intriga bastante, cara, porque apesar de ser uma coisa que é estudada e está aí nos livros de física, que é impossível algo ser mais rápido do que a luz, mas não faltam teorias de como burlar isso, né? Seja com a dobra do espaço-tempo. E eu não sei, de repente a própria IA seja um mecanismo para que a gente consiga superar alguns limites da física, né? Dentre eles a questão do deslocamento, né, no espaço mais rápido do que a luz, seja pela dobra espacial, buraco de minhoca, sei lá o que for. E também, por exemplo, a IA ajudando aí na questão, porque hoje o grande problema da humanidade é a energia, né? E se a gente conseguir controlar e criar um gerador de fusão nuclear daqui para frente, aí a coisa tende só a aumentar ainda mais, né? Você imagina um data center funcionando com um reator de fusão nuclear, que a própria IA ajudou a criar. Então, assim, eu sou mais esperançoso, gostaria de que a gente tivesse momentos históricos ainda interessantes para discutir. E na minha cabeça eu sou muito fissurado nessa questão de viagem interestelar e seria interessante ver algo quebrando a velocidade da luz. E sobre a parte aí farmacêutica de saúde, né? Teve um tempo atrás, eu não sei em que ano que foi, se foi 2022 ou 2023, teve um grupo de cientistas que testou uma IA, não sei se você chegou a ver isso aí, para buscar novos medicamentos, né, testar potencial em gerar compostos para ajudar a raça humana, né? Então eles queriam ali gerar novos medicamentos e pesquisar cura a respeito de algumas doenças misteriosas. E aí eles pensaram, né? Eles descobriram tanta coisa interessante que eles pensaram assim: e se a gente também testar o oposto? Em pensar em compostos que seriam altamente tóxicos para os humanos. Algo como IA sendo utilizada como arma Biológico. tóxica, arma química, biológica. Isso. E eles descobriram, até levantei o número aqui, ó. Em menos de 6 horas, o modelo gerou mais de 40 mil compostos altamente tóxicos, incluindo variantes do VX, um dos agentes nervosos mais letais já criados. E salvo engano, esse VX aí, esse composto foi o que matou o parente lá do Kim Jong-un. É o Kim Ah, Jong-un? É o cara da. é o tio dele, não é? Não, o Kim Jong, não foi o Kim Jong-un, foi o cara da, É o da Coreia do da Norte? Coreia do Norte. É da Coreia do É, Norte. o tio do presidente atual deles lá. Eu É. acho que é. E aí, esse composto aí foi justamente o que matou lá o parente do mano lá da Nossa, Coreia lá. você levantou esse tópico, isso aí me dá muito medo, cara, porque se você faz isso aí, sei lá, em pó, e hoje em dia a gente já tem esses shows de drone para simular fogos de artifício. Se você joga isso daí um pouquinho em cada drone desse e solta numa cidade, você já imaginou que loucura? Eu não sei como é que os governos estão se preparando para isso, cara, mas é uma coisa que necessita de pouco recurso, se você for avaliar, não é uma coisa que só o governo consegue controlar, que nem uma bomba atômica. Qualquer louco aí com Uhum. alguns milhões de dólares monta um exército de drones e faz um laboratório químico aí para produzir um negócio desse. Aí, foi um grupo de cientista, entendeu? Então, assim,
volta a ter esse viés científico importante, que muita gente deixa para o lado, mas olha aí. É. E aí você vê, uma IA que nem precisou de tanto conhecimento especializado, levantou em poucas horas 40 mil compostos altamente tóxicos para os humanos, só fazendo combinação de molécula. Meu, isso é muito, Ó, dá muito medo isso. e aconteceu um negócio muito curioso comigo essa semana, uns 2 semanas atrás. Não sei se você já viu em filme, mas em alguns filmes, eu tenho lembrança, eu não vou saber lembrar o nome, mas por exemplo, picada de inseto ou injeção de veneno por alguma forma, a pessoa morrer de forma instantânea. Picou, morreu. Aí eu fui pesquisar, e se isso era fisicamente possível, biologicamente possível, né? Aí, segundo o chat GPT, falou que não. Ele não era possível ser tão instantâneo, ele demoraria de minutos até algumas horas para morrer, dependendo mesmo que fosse o veneno natural mais potente do mundo, você morreria em minutos, não instantaneamente. Mas aí eu perguntei assim, mas seria possível criar um veneno que matasse de forma instantânea? E aí que veio o bug. Cara, ele lançou a resposta para mim, eu comecei a ler, aí ele apagou tudo e falou assim, isso aqui viola as nossas políticas. Então, você imagina se eu estivesse gravando, é que eu só consegui ler as 2 primeiras linhas, mas ele lançou uma resposta gigantesca. Se eu estivesse gravando aquilo, e lá ele cita alguns compostos, mas ele apaga e fala assim: não, isso não é possível. Isso aí me surpreendeu demais, cara, porque ele, de certa forma, ele errou, né? Porque se eu tivesse interessado em criar uma arma, um veneno muito potente, ele teria me ajudado a fazer aquilo, né? Olha que exemplo de falha de segurança minimamente pequena, né? Mas o que aconteceu? Mas isso é porque você está falando sobre arma tóxica, né? Arma química altamente problemática contra os seres humanos. Agora, imagina se você perguntasse o que a IA acha do Alexandre de Moraes. Aí, na mesma hora, já ia pausar tudo. Não, agora nosso vídeo vai Tô cair. Você brincando, podia ter falado esse nome. Agora nosso tô vídeo vai, brincando. a gente vai ser Desculpa, viu? preso. Eu acho o Xandão uma excelente pessoa. Todo o meu apoio. Não, a Interpol tá Desculpa. batendo na tua porta daqui a pouco, hein? Bom, em teoria, então, a gente fez um debate aqui sobre essa IA, sobre esse problema de autorreplicação. Até então, é tudo puramente especulação sobre até onde ela consegue ir. Eu imagino que existam pessoas interessadas também que essa tal da IA geral, que dominaria a raça humana, realmente não vá para frente tão cedo. Eu acho que o principal ponto é a gente conseguir colocar essas IAs numa caixinha de, tipo um sandbox da vida, em que a gente tenha 100% de controle sobre elas. Um ponto também é deixar sempre com um quê de humano nessas IAs, para que elas também tenham a mesma consciência que nós temos, ou não, né, sobre os problemas que essas coisas podem trazer para a gente. As pessoas que estão desenvolvendo isso precisam criar algum tipo de barreira tecnológica, que eu não sei quais são, tá? Apesar de ser o desenvolvedor, sou um simples desenvolvedor de CRUD, não tenho muito conhecimento sobre IA, e eu acho que a gente precisa começar realmente a discutir regulação e governança sobre essas inteligências. Não, eu acho que já passou da hora. Precisa começar a regular. Na verdade, o Elon Musk, o ano passado, ou ano retrasado, não lembro, ele falou que tinha que todo mundo parar o desenvolvimento do que estava acontecendo para justamente regulamentar algumas coisas, né? Então eu acho que isso já está sendo feito de certa forma, né? Porque ele não tornaria isso público. Agora, que nem se for pensar no âmbito do Brasil, por exemplo, que tem uma participação insignificante nesse mercado, eles vão regulamentar apenas o uso, né? Não sei. Agora, regulamentar a parte do que fazer ou não, eu acho que vai ser. Não vai rolar pelo seguinte: você imagina assim, nós estamos concorrendo, né? China, Estados Unidos, desenvolvendo tecnologia. Se os Estados Unidos regulamenta para que a coisa vá mais calma, o que a China pode tender a fazer? Não, aqui é doideira. Vamos fazer, não nos preocupamos com nada, vamos fazer sem regulamentação, vamos passar na frente deles. Então, eu acho que por essa questão de concorrência entre quem vai chegar lá primeiro
se existe um topo disso, né, quem vai chegar primeiro, eu acho que a regulamentação talvez não funcione tanto por parte dos chineses, por exemplo, quanto vão funcionar por parte dos americanos, que sempre foram mais cautelosos, né? Um exemplo recente que eu vi também, acho que a China pousou na Lua e trouxe amostras de lá, né? Aí eles já chega e já vai analisando, não tá nem aí, vamos ver, vamos ver. E os Estados Unidos, quando trouxe, fizeram um super aparato de segurança para de repente ter algum tipo de infecção ou não. E o chinês está nem aí, vamos investigar aqui, não precisa ter segurança, não. Então, eu acho que a mesma analogia vale para a questão da evolução da IA também. Show. Podemos falar agora sobre a Omni-Human? Opa, bora. Que essa semana causou um rebuliço na internet. Essa inteligência artificial, que ela é capaz de criar vídeos ultra realistas a partir de imagens. Para quem nos segue no Instagram, se nos segue ainda, é @canal Relatividade, nós postamos no Instagram, também no TikTok, no Shorts do YouTube também. Mas a questão é que nós postamos um vídeo da Taylor Swift cantando uma música do Naruto. Can one tell me why? Catullus. Science does not answer why questions. Causou realmente uma falação danada. Até o Felipe Deschamps, que é um cara referência em tecnologia, e ele publica bastante vídeo na internet sobre, ele ficou espantado com essa inteligência artificial, porque até então, vamos pensar, né? Tudo que a gente tinha de IA para vídeos era aqueles vídeos bizarros, né? Com umas falhas extremamente grotescas. E o Smith comendo macarrão. Você viu aquela IA de Jesus, que abraça as pessoas tudo errado? Essa eu não vi. Eu vou colocar um trecho aqui, porque essa merece a sua atenção também. E até então o que a gente tinha era IA com uns bugs assim terríveis na parte de vídeos. Mas a partir do momento que a China, né, sempre a China, lança um negócio desse, inclusive você me falou que foi o criador do TikTok, né, que é responsável por essa IA. A ByteDance. Imagina a China lançando uma coisa ultra realista. E aqui a gente começa a entrar nos debates até sobre o futuro do entretenimento. Porque assim, até hoje o que se pensa é que precisamos de pessoas para fazer filmes e coisas do tipo. Mas em um momento que a gente não precisar mais de humanos, ou precisar que as pessoas vão a estúdios para criar filmes. Você acha que poderia ser o começo do fim da forma com que nós fazemos entretenimento, Rodrigo? Cara, eu acho que sim, porque se você for parar para pensar que é uma indústria hipercapitalista, a indústria do entretenimento, porque assim, eu acho que ninguém investe 500 milhões de dólares, que nem o Avatar custou, né? O Avatar custou 500 milhões de dólares o filme, para faturar 2 bi, né? Então, assim, os caras querem dinheiro. Então, assim, o salário de um ator, ele é muito alto, né? E se você for parar para pensar no exemplo do Avatar, por que você tem Avatar? Porque quase ninguém sabe os atores que estão por trás. Apesar, e principalmente os brasileiros, um pouco em outros lugares, porque nos Estados Unidos eles são chamados para entrevista aí, né? Eles falam como é que foi fazer o Avatar e tal. Por exemplo, você assistiu os 2 Avatares? Assisti. Então, o segundo filme, aquela Avatar que fica grávida no filme, que é a esposa do... Eu não vou lembrar os nomes agora, mas a esposa do cara lá da parte da água, ela é a atriz do Titanic, a Rose, né? A Rose. É a mesma atriz. Só que não dá para ver que é ela, né? Então, os caras, com computação gráfica, né, fazem a edição e tudo mais. Então, assim, um filme que só tiveram, acho que 6 filmes que faturaram 2 bi na história, né? Foi o Avatar 1 e 2, foi Os Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, Titanic. Eu não sei se tem mais um. Ou são 5 ou 6 que faturaram 2 bi. E se pegar o Avatar, por exemplo, o próprio Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, tem muito mais de computação gráfica lá do que de pessoas mesmo assim interagindo, né? Nas cenas mais interessantes, as melhores, né? Dos Vingadores, é mais computação gráfica.
Então, assim, talvez a gente não veja uma redução 100% de humanos e uma produção 100% de IA. Mas que eles vão pensar em usar isso para baratear o custo do filme, com certeza, porque você imagina o salário do Homem de Ferro. Eu vi em algum lugar que em todos os filmes que o ator participou, ele faturou, cara, só o ator, 700 milhões de dólares de ganho com os filmes que ele participou como Homem de Ferro. Então, pensando na indústria de criar um personagem que custe zero, né, com a IA, talvez eu acho que vai acontecer sim. Não para agora, tá? Porque a gente está muito em transição, o humano é muito apegado aos astros, né, aos ídolos, tanto no futebol, quanto no cinema, quanto nas telenovelas, quanto na música. Mas isso vai acabar acontecendo em algum momento. No Japão mesmo, eles já fazem shows com IA 100%, você já deve ter visto isso daí. Vão num lugar grande, no estádio de futebol. Eu não sei o nome da personagem lá, é uma cantora japonesa, mas ela é completamente digital, ela não existe. E ela canta, ela dança, fica nos telões lá, e a galera lota para assistir isso daí, cara. Então, assim, já está acontecendo, acho que numa escala ainda pequena, mas no futuro, assim, se for para chutar, hoje nós temos 20-80, de 20% IA, 80% humanos. Eu acho que em questão de 5 ou 10 anos a gente vai inverter isso para 80-20. E tem uma questão até que, tudo bem, entretenimento é uma coisa um pouco mais controlada, né? Então isso vai depender da indústria dos filmes aí, os produtores e tal. Mas aí, quando a gente entra nas redes sociais, fica uma coisa um pouco mais complicada. Por quê? Porque existe aqui uma leve ou grande tendência para os deepfakes, né? Que são esses vídeos altamente fakes que a gente costuma ver na internet. Tudo bem, hoje as pessoas precisam colocar lá um disclaimer que isso aqui é modificado por IA e tudo, mas imagina como vai ser daqui a um tempo. Talvez as pessoas até percam um pouco de controle sobre isso. E aí ficam criando fakes, vídeos fake e disseminando. E isso aí pode acabar com a vida de muita gente, Vai sabe? Pode acontecer. simular uma coisa que não é real. E às vezes algumas pessoas levam isso como verdade e começam a replicar essas coisas. De certa forma me causa um pouco de pânico, assim, especialmente essa questão de deepfake. Vai ter gente utilizando isso, obviamente, para levar vantagem, para ganhar dinheiro, para enganar familiares. Sei lá, o sequestrador vai fingir um vídeo de que o filho de alguém está sendo, sabe, tá em Sim, cativeiro. sim. E aí, numa amostragem que os caras tentam fazer isso, vai ter uma meia dúzia que cai. E aí que eles levam vantagem. Então, só essa parte, assim, que causa um pouco de medo. Obviamente, também tem a questão de perda de empregos, né? Hoje nós temos, para a criação desses vídeos, especialmente mais focando em cinema, né? Os atores que são necessários para fazer isso. Quando a gente leva isso mais para um lado computacional, você já tem um pouco de perda de empregos nesse sentido, até mesmo, não sei, cameraman, coisa de som. Então isso pode realmente levar a uma redução aí nessas pessoas que fazem parte do entretenimento. Não, vai acontecer, cara. Infelizmente, ou felizmente, porque, assim, apesar da coisa parecer atrapalhar, mas tem gente trabalhando para desenvolver isso também, né? Então, eu não sei até que ponto vai empatar ou vai ter perda de postos de trabalho, mas é uma evolução natural, cara. Eu lembro, no Brasil, pouco, assim, pouco não, mas uns 10, 15 anos atrás, vinham ônibus e mais ônibus de nordestino cortar cana aqui na nossa região. Você sabe que na nossa região aqui a cana é muito forte. Cara, hoje em dia você não escuta mais falar de pessoas cortando cana, né? Tudo máquina que corta cana hoje. E essas pessoas estão trabalhando em algum lugar, ou estão recebendo Bolsa Família, sei lá o que que é. Mas a evolução ela acontece de forma natural, não tem como parar o progresso, né? Infelizmente Por isso que as pessoas têm que ter a noção de que se está acontecendo uma revolução, temos que entrar no barco, né? Pegar aquela onda e não ficar de fora dela. E agora pensa a parte boa também, a parte legal. Para quem é entusiasta de filmes antigos, imagina uma IA que consegue reconstituir os filmes antigos
uma qualidade melhor. Em 8K, Isso parece... imagina. Isso é super interessante. Por exemplo, dar continuação para vídeos que nós queríamos, para filmes que queríamos. Sei lá, o Senhor dos Anéis 4, por exemplo. Nossa. Ou, não sei, para quem gosta de carro, a ressurreição do Paul Walker no Velozes e Furiosos. Imagina o tanto de subsídio que a tal da IA pode dar pra gente nessa parte de entretenimento. Porque assim, eu só levantei problema, mas também tem a parte que poderia ser interessante. Eu vi essa semana um vídeo reeditado por IA da Apollo, da missão Apollo que levou o Homem à Lua. Aí eles fizeram o original e o corrigido do lado. Nossa, cara, parece que foi gravado essa semana a viagem para a Lua. Então os caras pegaram um vídeo de 1960 e melhoraram, assim, de forma absurda. E realmente criar novas histórias, né? Tipo Caverna do Dragão, né? Apesar de ser muito simples de fazer, um final decente para Caverna do Dragão. Você deu um exemplo legal aí de Senhor dos Anéis, ou até histórias no meio, né, cara? Porque assim, tem muita história legal que poderia ser uma série, mas os caras fazem um filme só e morre por ali, né? E você imagina você poder. Imagina o seguinte cenário. Deixa eu ver um filme que eu gosto muito, apesar de que tem série também, mas é aquele Sem Limites, chama Limitless em inglês, do cara que toma um remedinho e fica super inteligente. Eles fizeram a série, só que a série morreu também estranha, não sei por qual motivo. Mas imagina uma IA que você faça o upload de um filme, ela vai entender o filme e fala assim, ó, eu quero que você crie uma série desse filme com essa história a mais. Aí, pá, pô, assiste aqui. Imagina que da hora que ia ser, cara. Eu não sei quantos anos demoraria para sair isso, mas eu quero. Quero 2. Eu acho que não vai demorar muito, não. Inclusive, a gente pode desenvolver a nossa ferramenta de fazer isso, quem sabe? É isso. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis, então provavelmente a minha aposta seria Senhor dos Anéis 4. Eu queria muito Senhor dos Anéis 4. E aí, eu acho que para a gente caminhar um pouco mais para o final, aqui a gente já debateu alguns assuntos, eu fico uma reflexão assim, será que a gente está preparado para esses avanços na IA? Porque são muitos avanços, está tudo acontecendo muito rápido, a gente está com essa brecha na regulação, apesar de estar caminhando para alguma coisa, mas será que a gente está realmente preparado para lidar com esses avanços? Se você acha que sim, já deixa aqui nos comentários para a gente saber a sua opinião. Mas aí, Rodrigo, o que você acha? Ah, cara, eu vou seguir assim, eu sempre fui muito entusiasta de tecnologias de modo geral, né? Então, falando por mim, eu me sinto preparado para surfar essa onda, né? Inclusive, nós já estamos surfando ela, nós usamos essas ferramentas, tanto para entretenimento, quanto para conhecimento, quanto para trabalho. Isso que eu acho importante, as pessoas pegarem o que tem para utilizar para somar, né? Não para subtrair. Uma coisa interessante que eu gosto muito e tenho estudado bastante, cara, é a IA no mercado financeiro. Porque algumas coisas de análise técnica do mercado financeiro, análise técnica nada mais é do que analisar dados ou gráficos, né, de um determinado ativo, de uma empresa, e tomar decisão baseado nisso. Antigamente, você tinha que fazer isso tudo aqui de cabeça, né? Você raciocinar, ter ali uma lógica em cima daquilo lá e tomar a decisão. Eu vou comprar aquela ação agora, ou vou vender. Hoje, cara, que nem eu pago um plano Pro aqui de um site de finanças, que ele tem lá um recurso de IA, que ele faz, ele monta uma carteira, tipo assim, uma carteira top de ações dos Estados Unidos, por exemplo. Aí ele faz um comparativo de período com os índices de lá e com essa carteira. Cara, a carteira ganha infinitamente mais em rendimento do que o índice, né? Então, assim, eu quis falar de mercado financeiro como só um exemplo, mas, assim, inclusive dá um vídeo só disso, eu acho muito interessante. Aí é tanto para ajudar a fazer mais dinheiro, quanto para otimizar os investimentos e os gastos, né? Seja da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Mas, assim, cara, eu acho que a humanidade vai estar preparada para a evolução. Acontece que isso vai ter prós e contras. Aí o nosso dilema vai ser se teremos mais prós ou mais contras, né? Como toda evolução ou revolução, tem os que se saem bem e os que se saem mal, né?
se for pensar no âmbito da Segunda Guerra Mundial, não foi tão legal para os japoneses o resultado da evolução que fizeram, né, com a bomba atômica. Infelizmente, tivemos esses grandes problemas. E como a IA, de certa forma, nós vamos ter aí os que vão sofrer com isso. Agora, quem que é, eu não sei. De repente, o governo pode usar isso para governos que querem atacar um ao outro. Na verdade, todo mundo fala que a Terceira Guerra Mundial vai ser cibernética, né? Não vai ser de bomba nuclear. Então, é isso, cara. Eu me sinto preparado, eu acho que as pessoas, de certa forma, vão estar preparadas, porque o ser humano ele é muito adaptável, né? Só que isso vai trazer problemas, infelizmente, cara, como qualquer nova evolução e avanço nosso. É isso. Boa. Eu acho que, no geral, o que eu penso é que a sociedade está dividida entre medo e fascínio. Eu acho que, e até mesmo eu, tá? Eu estou dividido um pouco entre o fascínio e o medo. Eu acho que falta um pouco de educação digital, então muita gente nem sabe completamente o que a IA pode e não pode fazer. Como você citou em algum episódio anterior nosso, no Brasil mesmo, a gente tem gente que nem, sei lá, esgoto tratado tem. Então, quiçá, vamos saber o poder de uma inteligência artificial. A gente também tem um certo receio com relação à desinformação e deepfake. E agora na Omni-Human, que já deixa a gente com mais medo ainda. Então, essa questão de fake pode ficar cada vez mais frequente. Por outro lado, a parte que eu gosto é revolucionar a saúde, ciência, nossa produtividade, ganhar dinheiro, avanço para descobrir cura de doenças. Acho que é um ponto que a gente precisa explorar logo. Eu acho que é bem por aí. Não tem como parar de falar de IA. Então, se você não gosta de IA, provavelmente esse canal vai ser insuportável para você. Porque Não, a cada semana descobrem-se coisas mais interessantes né? e a gente vai trazer aqui. Não tem jeito, tem que falar sobre isso, porque realmente é a nossa descoberta mais recente e mais importante das últimas décadas. E se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixa o seu like no vídeo, comente para dar aquele engajamentozinho. Essas coisas ajudam bastante a gente a impulsionar nosso vídeo para outras pessoas, para fazer com que isso chegue para mais gente e para a gente seguir com esse sonho ativo aqui de tornar esse canal grande e levar mais conhecimento para a população no geral. E aí, nos vemos no próximo vídeo, então? É isso, agradecer aí todo mundo que chegou até o fim, obrigado. A nossa ideia aqui é realmente fazer um bate-papo leve, descontraído, mas trazendo algumas informações relevantes aí para que a gente possa junto crescer, tá? Porque a gente aprendeu que a melhor forma de se aprender coisas novas é ensinando, né? Então a gente pesquisa, trabalha em cima dos assuntos para passar para vocês e também gostaríamos de ver comentários, contrapartida de vocês, para que a gente possa discutir mais. E futuramente a gente quer trazer convidados aí para crescer ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. E se de repente você quiser participar, se você entender, for algum especialista em alguns dos nossos assuntos aí, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer conversar com vocês. Beleza? Então acho que é isso. Até o próximo. Boa, tchau.